Olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa conversa ela vai ser um pouco diferente, é mais um bate-papo e um desabafo. Nós estamos numa época onde nós professores estamos passando por diversos desafios, nos reinventando e com parceria muito grande das famílias, né, dos pais que estão auxiliando seus filhos numa educação mais sistematizada. Além de se preocuparem em educar com princípios e valores, os pais agora precisam fazer, às vezes, das professoras em sala de aula. Isso acarreta uma sobrecarga e vários sentimentos que depois serão analisados por todos. E os nossos pequenos, as nossas crianças, ficam no meio desses sentimentos e desse ambiente que eu prefiro acreditar que seja um ambiente que esteja estimulando e pensando e valorizando as coisas boas, para que as crianças possam passar por esse período com uma outra visão. Mas hoje eu participei de um treinamento muito especial sobre crianças de 3 a 6 anos e alfabetização. E isso trouxe um pensamento muito grande e trouxe memórias muito profundas de quando eu era alfabetizadora. Como agora eu trabalho com crianças de 3 e 4 anos, eu sei o que é necessário, quais são as habilidades que essas crianças precisam ter desenvolvidas para que depois, com 5, 6, 7 anos, eles possam ter assertividade nas habilidades necessárias para o que as professoras exigem e a escola exige de suas habilidades. Contudo, me dá uma angústia muito grande quando as pessoas, na ânsia de responderem à pressão de pessoas que não compreendem do desenvolvimento humano e não compreendem da educação infantil, exercem uma pressão enorme em cima dos professores, principalmente dos professores alfabetizadores. Independente do método que a criança esteja sendo alfabetizada, se é fonético, se é com letra cursiva, se é com caixa alta, os professores precisam se posicionar de uma maneira muito tranquila e clara. Quando os pais têm uma preocupação muito grande, quando que meu filho vai aprender a ler e escrever, quando que meu filho vai poder fazer contas, quando que o meu filho vai estar exercendo o que ele, como pai, acha que é necessário. Quando os pais não estão corretos em alguma exigência que eles fazem para a escola, cabe a nós, pedagogos e psicólogos, no meu caso, mas no caso dos professores, conversar de uma maneira muito tranquila com os pais e exercer a sua profissão de pedagoga no seguinte quesito: esclarecer ao pai quais são as fases de desenvolvimento da escrita e, o que é mais importante ainda, quais são as fases de desenvolvimento do desenho. O pai não sabe, ele não estudou para isso, que crianças de 3 e 4 anos, eu cheguei a anotar o que eu não podia esquecer de falar aqui, que quando nós estamos fazendo uma análise, um estudo, a gente tem que entender que a escrita e a aquisição da linguagem escrita tem um significado para o pai, um significado para a criança e outro para o professor. O desenho é a mesma coisa. O desenho tem um significado para o professor, para a criança, para os pais e ainda para os psicólogos, porque traz muita emoção embutida no desenho. E aí esses significados todos, eles trazem uma situação de conhecimento. Se o professor sabe que a criança passa pelas fases do desenvolvimento do desenho, da garatuja desordenada e ordenada, passa depois para o esquematismo, que é o pré-esquema, primeira, segunda e terceira fase, e depois o esquematismo com 7 a 10 anos, se o professor sabe tudo isso, ele vai entender que a criança precisa utilizar o desenho como comunicação, como linguagem pictórica. E aí todas as estratégias de ensino que ele vai ter com crianças de 3, 4, 5 e 6 anos permeiam muito o desenho,
muito a linguagem pictórica para que a criança se utilize desta linguagem antes da escrita. Enquanto o professor e o pai ficam um tempão queimando etapas e exigindo que a criança faça a construção de letras, poderiam estar sendo assertivos e pedindo para a criança desenhar. Desenhar mamíferos, desenhar répteis, desenhar árvores, desenhar papai, desenhar mamãe, para quando a criança conseguisse comunicar com o desenho, estando na fase pré-esquemática, com 2 aos 7 anos, que a gente fala que é o pré-operatório, a criança com 4 e 6 anos vai estar na terceira fase desse pré-esquema, que é quando ela vai conseguir dar estrutura para o desenho dela. Quando ela estiver nessa fase, se comunicando e fazendo uma girafa da maneira que deveria, o papai já está diferente da mamãe, já tem algumas características diferentes da mamãe, eu posso falar para ela, paralelo a esse trabalho e estimulação com desenho, que existem outras formas de se comunicar, que são as letrinhas. Mas percebe que o intuito maior precisa ser com o desenho. Hoje eu escutei uma frase tão linda de uma professora que, ao fazer um curso no Rio de Janeiro, ela escutou essa frase de uma outra mestra. E a mestra dizia o seguinte para as pessoas que estavam nesse curso: o pai e a mãe valorizam tanto as primeiras palavras das crianças, mesmo que a gente não consiga compreender o que eles estejam falando. Mas a professora Mara conclui assim: quando as crianças fazem as primeiras tentativas da escrita, as primeiras tentativas do desenho, o pai e a mãe não valorizam. Por quê? A fala tem mais a ver com o senso comum. E a escrita tem mais a ver com a sistematização de um conhecimento. O pai, ele associa a aquisição da linguagem com o sucesso. Só que os testes de QI, que valorizavam somente a linguagem escrita, já priorizavam que mesmo antes de saber ler e escrever, a criança tinha que passar pelas fases do desenho, sabendo pelas fases, e mesmo as fases do desenho da garatuja e do esquema, elas são subdivididas. Só que os pais não estudaram para isso e nem deveriam. Quem estuda para esse tipo de conhecimento e esse argumento somos nós, professores. Então, muita calma nessa hora, quando a gente fala com doçura e amor, que está tudo bem. Só que o que não pode é nós, professoras, sucumbirmos à pressão que pessoas exercem em nosso trabalho e fazermos o que os outros acham que nós devemos fazer. Em sala de aula, quem estudou para exercer aquelas estratégias somos nós. Então, quando você reconhece que uma criança de 4 a 6 anos, que está na fase pré-operatória, ela entra numa fase chamada esquematismo, e essa fase de esquematismo também tem pré-esquema, primeira fase, pré-esquema, segunda fase, pré-esquema, terceira fase, quando o professor sabe disso, reconhece a importância que isso tem para depois a aquisição da linguagem da escrita, é gol de placa. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês possam se utilizar desse conhecimento, porque quem ganha são os nossos pequenos. Um beijo, até a próxima, tchau, tchau!